Muito boa tarde, bem-vindos à Conversa Franca. O meu nome é Luís Matias e comigo estão Miguel Louro e Filipe Palma para mais um programa nesta semana. Hoje começamos por falar de vindimas que estão a terminar. Miguel Louro, já é tempo de terminar vindimas mesmo ou ainda há tempo para mais algumas uvas no tempo Ora, natural? Já boas agora, tardes a todos. perguntar. Boa tarde. Bem-vindo. Vamos fazer a festa da vindima hoje. Estava agora mesmo aqui, estava um amigo meu com quem eu almocei a ligar. Olha, vou aqui de carro e estou a ver uma máquina a vindimar uma vinha mesmo aqui à saída da Évora. Ou seja, não sei se as vindimas já acabaram para toda a gente, mas aquela vinha que estávamos a falar estava a ser vindimada hoje. E ele estava surpreendido, porque era muito tarde, porque já tinha chovido e tal. Eu acho que quem esperou para vindimar hoje, de certeza que está a trabalhar bem. É um ano em que há algumas coisas que tiveram muito paradas durante muito tempo, atrasaram-se na maturação e é um gesto de, para mim, bom sinal, boas práticas, uma pessoa a arriscar. Se tem chovido muito no fim de semana, eu, por exemplo, acabei de vindimar na sexta-feira, com um bocado de medo que o fim de semana fosse mau. Já me faltava pouco e aproveitei e acabei na sexta-feira. Mas estes, pois vistos, tiveram coragem para esperar pelo anúncio, o anúncio dramático de tempestades que põem as pessoas em casa, que afugentam as pessoas de pequena viagem, do turismo, daqui e daqui, quando afinal só chove do Porto para cima. Ou lá até Aveiro, qualquer coisa. Depois aqui no Alentejo não chove. Para que é que a gente afugenta às pessoas? Mas ficou com esse receio de que fosse chover mais? Fiquei um bocadinho, porque as cartas meteorológicas, mesmo um camelo como eu, olha para aquilo e fica a pensar, espera aí, se está um golpe qualquer ali dentro do furacão que empurra isto de 200 km para sul, a gente fica sem nada. Antes de lançar aqui, de aprofundar um pouco mais o tema nesta questão dos problemas que vão assolando a vitivinicultura este ano, perguntava ao Filipe, que o Filipe vem de uma terra de vinho, por lá também as vindimas por esta altura estavam mesmo dadas por finalizadas. Tanto quanto eu sei, sim, tanto nos viticultores e produtores privados como na adega, acho que na vidigueira também. Portanto, não há diferenças no branco e no tinto para essas coisas, porque a vidigueira tinha essa história de copos de vinho que para os mais velhos era sempre estranho, especialmente quem ia mais do Alentejo Central, da zona de Évora. A vidigueira está com alguns estoques a mais de vinho tinto e de branco, nem por isso. E isso pode ser um problema, mas isso o Miguel deve saber melhor que eu. Pelo menos em termos da cooperativa, não está a ver? É um problema. O mundo do vinho hoje está um pouco sujeito a modas. Modas de consumo? Consumia-se muito mais vinho tinto e passaram 10 anos e se calhar já se consome mais vinho branco. E as pessoas o que é que fazem? Plantam vinhas brancas, cortam as tintas e reenxertam em branco. Vão trocando as cepas. Há aqui um movimento muito grande e muito brusco. Os mercados não se conseguem, os produtores não se conseguem adaptar aos mercados com essa velocidade. Isto é uma realidade. Há uma área muito grande ainda que trabalha em termos de cooperativas. Portanto, há uma área grande de vinhas no Alentejo, afeta às cooperativas. As cooperativas não têm muito não têm muita capacidade de mudar rápido. Andam mais devagarinho com os empresários privados. Os empresários privados, de há uns anos para cá, começaram a introduzir, na minha opinião, batota no negócio e atingiram em cheio as cooperativas. As cooperativas não tiveram hipótese. Quando eu comecei há 30 anos, os empresários privados concorriam com as cooperativas à procura de uvas. Não havia uvas que chegassem para todos. As cooperativas tinham realmente muitas uvas, mas os
os cooperantes não vendiam as uvas por fora. Como não vendiam as uvas fora, os empresários privados foram à procura ou de plantar mais vinha, ou de começar a procurar uvas noutros sítios. E não só plantaram mais vinhas, como começaram a fazer contratos de compra com agricultores que se tornaram produtores de uvas, que não pensaram ao princípio ser produtores de vinho e que lhes vendiam as uvas por 10 anos, por exemplo. E os privados foram crescendo, eram quase Mas todos pequenos. chama-lhe batota... Eu chamo-lhe batota porque ao princípio, eu vou dar, é a minha opinião, não é? Eu digo que é batota, mas a dizer que os outros fazem batota é grave, mas eu assumo o que estou a dizer. Ao princípio, a coisa não me parecia grave, está a perceber? Só que depois o encontrar de uvas fez crescer os empresários privados cresceram, tiveram uma dinâmica comercial e de exportação também, portanto comercial nacional e internacional grande, começaram a vender cada vez mais vinho e a coisa estava toda certa. A partir de uma certa altura, o crescer obrigou-os a irem à procura de matéria-prima a outros sítios, nomeadamente em Espanha. Ou noutras regiões do país que tinham excesso de vinho. E começou a haver um negócio de batota, é aí que eu chamo batota, porque começaram a trazer matérias-primas e começaram a trazer vinhos a granel e começaram a criar as condições para poder introduzir essas quantidades de uvas e de vinhos que traziam de fora e introduzi-los no mercado como se elas tivessem certificado de origem alentejana. Percebe? Nessa altura criou-se a ATEVA, que é uma organização, uma associação técnica ligada às vinhas, para apoio dos agricultores que têm vinhas. Criou-se a Comissão Vitivinícola. Nessa altura toda a gente trabalhava com a verdade. Porquê? Porque as uvas eram todas com denominação de origem, não é? Vinho certificado como sendo das regiões do Alentejo, portanto, Borba, Porto Alegre, Vidigueira, Reguengos, Amareleja, por aí fora, e depois a seguir começaram os produtores privados, principalmente, não sei se não haverá também cooperativas, mas os privados começaram a tomar conta da Comissão, assaltaram a Comissão, nomearam para a Comissão gerentes ou diretores, ou seja, do que for, a colaborar com eles. Foram aos políticos, foram a tudo aquilo que permitia criar um negócio também baseado na legalização de uma matéria-prima que era completamente ilegal. Ao ponto de até a tornarem legal. Quer dizer, a gente já não conseguia vender as nossas uvas, os nossos vinhos, e eles ainda estavam a trazer 15% e aí poderem, legalmente, mas uma lei que foi criada por eles, está a perceber? É a gente ser árbitro em casa própria. Portanto, 15% daquilo que era a produção deles podia vir de fora. Ora, ao fim de 7 anos, estamos a duplicar uma vindima. Quer dizer, isto chegou a um ponto, essa matéria-prima que eles traziam de fora era a preços de tal maneira diferentes do que se praticava cá, mesmo nas cooperativas, que levou primeiro a matéria-prima e a seguir os vinhos para uns preços de venda ao público que é completamente impossível de combater por alguém. As cooperativas começaram a entrar em falência. As cooperativas, a maior parte delas, já não pagam aos sócios. Há cooperativas com vários anos de falta de pagamento aos sócios. Está a perceber? Portanto, estamos a falar isto chegou a um ponto de desvalorização das uvas que não dá sequer o dinheiro suficiente para a pessoa manter a vinha. O que é que vai acontecer? Vão arrancar a vinha, já começou. Esse movimento de arrancar a vinha já começou há muito tempo. Já lhe vou passar a palavra outra vez, Miguel, mas gostava de ouvir o Filipe aqui nesta questão de o problema que se tem falado do excesso de produção de vinho, problema no preço de trazer vinho de Espanha, especialmente tem existido particularmente das notícias, especialmente do Douro, mais do Douro do que de outras regiões, mas que aqui se verifica. O Douro é o caso paradigmático disto que eu estou a dizer. Ou seja, Filipe, então isto não é um problema que vem de trás, não é uma coisa agora instantânea, que surgiu agora de 2 anos, pelo aquilo que percebemos do que o Miguel nos disse. Pois eu
cumprimentar, que não o fiz de uma forma mais direta, vocês os dois e quem nos ouve, e dizer que nesta matéria é como na caça, eu não sei dar um tiro, É para dentista, você sabe. Eu não sei dar um tiro e gosto muito de Comer uma tudo, perdiz e um coelho. e uma lebre. E beber um copo de vinho. E no vinho é a mesma coisa, eu estou aqui a ouvir com toda a atenção e a aprender com o que o Miguel está a dizer. Mas dito e o meu raciocínio expliquei-o com alguma lógica, dá para perceber? Eu compreendi tudo o que disse. A única coisa que tenho dúvidas, porque é um problema que só se começou a falar há relativamente pouco tempo, é a pergunta que o Luís fez. E isso, eu não sabendo responder, vou dar a minha opinião. Vamos lá ver. A questão do vinho e das compras do vinho em Espanha, etc., não é diferente daquilo que se passa, na minha opinião, com outros produtos. Ou seja, nós temos e estamos integrados na União Europeia e, como tal, estamos no mercado único. Como mercado único, seguramente que há compras de vinho, a Espanha ou a França, etc., legal. Exatamente. Legal. Exatamente. E isso, se é legal, sabe-se de onde vem, etc. O problema para mim, e que é isso que eu acho que as notícias estão a trazer ao de cima e a alertar-nos, e isso deve alertar os produtores, a CVRA, a ATEV, etc., ele chamou-lhe batota, eu digo-lhe, as compras de vinho ilegais, que entram pela porta do cavalo ilegalmente. Também. E isso, meus caros, é um caso de polícia. Está bem encaminhada a conversa. Pronto. Só que o que se passa disse bem, há negócios de vinho e de outras matérias-primas completamente legais. As fronteiras estão abertas, a gente pode trazer o que quiser. O problema aqui é trazer esse vinho de fora e introduzi-lo na denominação de origem portuguesa. É a mesma coisa que comprar leite de ovelha ou de cabra a Espanha e depois dizer que o queijo é de Borba, ou é de Serpa, ou é de não sei o quê. Mas eu ia lá. Esse problema é o da certificação. E eu ia lá. A comissão chama-se Comissão Vitivinícola da região do Alentejo. Da região Alentejo. Tinha que defender, primeiro que tudo, a parte vinhas, o produtor das uvas. E depois a denominação de origem. E pronto, estas uvas são alentejanas. Este vinho é feito destas uvas que são alentejanas. E nunca deveria, a não ser em situações completamente de calamidade, aceitar que se pudesse ir pescar a matéria-prima lá fora, legalmente, mas depois a seguir introduzi-la na certificação de origem. Está a perceber? O que se passa é o consumidor, hoje em dia, tem acesso a vinhos que têm selos como se fossem originários do Alentejo. Mas esses vinhos, alguns desses vinhos, incorporaram 15% de vinho espanhol. Está a perceber? Legalmente. E eu sou completamente contra isso. Percebe? Completamente contra. A minha ideia, eu sou produtor de vinho e só produzo vinho exclusivamente das minhas uvas. A lei permitia-me que eu comprasse uvas ali a vizinhos meus, dentro de Borba, que eu sou a região de Borba, e fizesse vinho dali com a mesma certificação que as minhas uvas. Mas eu não quero. Eu estou como produtor das minhas uvas, das minhas vinhas, das minhas propriedades e não quero saber de mais nada. Tenho mais uvas, faço mais vinho, tenho menos uvas, faço menos vinho. E daqui não saio. Mas eu não posso exigir que os outros sejam como eu, não é? Os outros podem, efetivamente, ir comprar uvas. E até podem comprar em Espanha. Não podem misturar os dois negócios, na minha opinião. Exatamente. Mas eu estou completamente... E volto a dizer, ouço com atenção e com algum encanto, porque eu gosto de aprender. Isto é a nossa terra. Exatamente. A gente tem que aprender até ao fim sobre as coisas. E isto tem a clareza com que o Miguel está a explicar e
e a defender aquilo que é o nosso produto, que temos que o defender a todo o custo. E quem diz o vinho, diz o porco alentejano, diz tudo o que é da nossa origem, porque essa genuinidade é que nos dá força e, contrariamente àquilo que muitas vezes pensam, dá-nos competitividade. A região é competitiva quanto mais genuína for nos seus produtos. Sim. Não tenho dúvida nenhuma. O problema dentro do legal, além daquilo que muito bem disse o Miguel sobre a história dos 15% e não sei o quê, eu ainda digo de outra maneira, que é o seguinte. Penso que na parte DOP nós já conseguimos, enfim, com as entidades que existem, alguma fiscalização, já conseguimos que o rótulo diga à região DOP, porque é daqui e tal e está lá. O problema é haver garrafas e boxes, não é? Haver boxes com nomes, que eu não vou dizer, mas com nomes claramente alentejanos, encostas daqui, encostas dali, pias daqui, pias dali, que as pessoas compram. E este é o tal do legal, e não tem nada a ver com vinho alentejano. As pessoas compram e está nos mercados para ser vendido. E compram, e o nome diz, estou aqui com um vinhito alentejano. Mas se forem ler o rótulo, enquanto que o do Miguel ou o da cooperativa da Vedigueira diz DOP, produzido e engarrafado não sei por quê, Miguel Louro, DOP, o outro diz produto da UE, da União Europeia, ninguém vai ler. Exatamente. E esse é que é o problema. Disse bem, não disse? Claro. Pois. E esse é um problema grande. Sim, mas isso até poderia ser legal. Não é? Isso é legal. Eles trazem o vinho, é de coisa, dizem lá o está tudo. Não pode haver as confusões. Isso mesmo. Ou favorecer as confusões, porque depois a seguir é isto. São os próprios produtores. Estamos a perder todos. Pronto. Não, é assim. É que nomeadamente o vinho DOP e a região. Como eu comecei a conversa, era a defender a ideia do produtor engarrafador. E foi assim que a gente pusemos o Alentejo no sítio onde o Alentejo já chegou a estar. Tanto faz no mercado interno como na exportação. Só que depois a seguir fomos à procura de tal negócio. O mal não está nas cooperativas. O mal está nos produtores como eu, que se encantaram com a ganância, com o lucro, com o dinheiro. Eu disse que estava nas cooperativas, atenção. Está a perceber? Não, mas digo eu. Sim, as cooperativas, infelizmente, é como o Miguel não diz. Não conseguem competir e começam a ter dificuldades financeiras. Completamente. E o que é que acontece? Abandono de vinhas. Abandono de vinhas e outra coisa, que é os produtores, quando começam a ter, além do preço quilo ou preço tonelada mais baixo, quando começam a ter 2 e 3 anos, ou seja, estou a entregar este ano e a receber o de 2021, por exemplo, quem é que aguenta? Começam a vender para fora da região. Ou a abandonar. Exatamente. Ou a não tratar. E quando me pergunta como é que foi a vindima deste ano, a vindima deste ano... Isso pode ser dramático. Não tenho os números, mas para aquilo que vi na minha casa e por que ouvi falar de casas dos outros, as vindimas são altamente prejudicadas em quantidade este ano. Percebe? E porquê? Porque foi um ano chuvoso, ao contrário dos últimos 10 anos, choveu no inverno, e houve míldio às carradas. E houve, nomeadamente na sua terra, na Vidigueira, prejuízos brutais por míldio. Foi o que ouvi dizer. Pronto. Na minha casa houve. Isso implica logo tratamentos. Não, mas é que o problema é depois não há uvas. E depois o que é que acontece? Quando a gente começa a ter um negócio paralelo, altamente lucrativo, que é o contrabando, que é a tal batota, contrabando, a gente tem acesso a vinhos, a gente já pensa de uma maneira diferente. É tal entrada ilegal. A gente já pensa assim. Para que é que eu me vou chatear muito a gastar um dinheirão em fevereiro, março, abril a tratar? Se isto correr mal, compro mais granel. Mando vir mais vinho. Se isto não tiver uvas, eu declaro à mesma que tive as uvas
10 toneladas por hectare, que andam aí declarações de 10 e de 15, no ano destes, que é tudo mentira, com a certeza. Mas aí é que as entidades aí é que têm mesmo que atuar. As entidades não têm que atuar porque estão do lado do contrabandista. Não pode ser. Mas é assim, caso... está dito e eu tomo a responsabilidade daquilo que digo. Sabe porquê? Não pode ser. As responsabilidades vendem selos. Vendem selos. Cada garrafa tem um selo. Aquele selo é uma receita para a comissão. É ou não é? Quando a gente introduz mais quantidade, está a vender mais selos. Os tais 15% legalmente e o tal contrabando que a gente não sabe quanto é que é. Mas, Miguel, Portugal, ouça-me isto, hein? Portugal é o 5º maior importador de vinho a granel do mundo. Veja bem, um país como o nosso, que devia ser autossuficiente em vinho, é o 5º maior importador de granel do mundo. Importamos 1 milhão de litros por dia. Já viu o que isto é? Isto é a falência da viticultura portuguesa. As quintas, as vinhas, o Douro. O Douro criou uma paisagem magnífica e uma região magnífica que vai toda atrás das vinhas. Os hotéis, as adegas, as grandes marcas de vinho, o rio, os barcos, as viagens, o turismo. Mas está em grandes dificuldades. Enormes dificuldades. Porquê? Por isto que eu estou a dizer. Tal e qual isto que eu estou a dizer. Se alguém tiver alguma dúvida, diga que eu esclareço-lhe a dúvida, se puder. Mas penso que sim. Não é difícil. É fácil. O que é que acontece? No Douro, se eles não tiverem rendimentos de 4, 5 anos seguidos, eles vão abandonar as vinhas. O que é que vai ser do Douro? Um silvado. Aquilo vai se encher de silvas. Uma vinha, ao fim de 5 anos não ser tratada, é um silvado. E depois vai tudo ao ar. Uma região com 250 anos, a mais antiga do mundo. O enoturismo vai para o ar. A paisagem da Unesco. Completamente. No Alentejo, o que é que vai acontecer? O abandono das vinhas, o que é que vai trazer? Mais olival, mais amendoal, mais não sei quê. Porque a gente arranca as vinhas, aluga os hectares a um espanhol e pronto. Mas, Miguel e Luís, escutem lá uma coisa. Está a perceber? Eu gostava de dizer isto para saber qual é a opinião do Miguel daquilo que ele está a dizer. Que é o seguinte, vamos lá ver. Faça o que ele acabou de dizer e que nós concordamos, porque isto faz tudo sentido. E sabemos que a situação é essa. Faça aquilo que um bocado lateralmente, mas que eu já disse, de haver, nomeadamente nas cooperativas, porque tem outra dimensão, mas não só, estoques elevados de vinho por pôr no mercado. Não conseguem pôr no mercado, escoar. Não conseguem ser escoados. Pergunto eu, então as entidades, desde o governo a estas entidades, não deviam criar condições legais, no sentido de dizerem, antes que abandonem, cuidem do que têm e travem novas licenças. Sim, então, travem novas licenças. Mas eu vou-lhe dizer, o governo... Não acha? O governo respondeu mas com medidas. Mas eu vou-lhe dizer, o caricato é então, caricato. As novas licenças. É caricato e até podia ter graça se não fosse para chorar. O governo decretou uma destilação para não sei quantos milhões de litros. Como havia, as adegas estavam cheias, ninguém já tinha até capacidade por vindimar porque os depósitos estavam cheios. Vamos fazer uma destilação. E a quem é que beneficiaram com a instalação? Os bateiros. Porque iam comprar vinho à Espanha a 20 cêntimos e vendiam à destilação a 40. Você diz-me assim, mas você está a arriscar um bocadinho o que está a dizer, porque isso ninguém vê isso não pode ser verdade, isso é mentira. Não, isto é verdade, porque as adegas estavam cheias de vinho feito com batota. Percebe? E eles também sabem. Estavam cheios de vinho que não tinha sido todo produzido cá, neste caso. Não, ou noutros sítios. Não, isso é o que eu estou a dizer desde o princípio. Eles vão pescar vinho, 300 milhões de litros por ano. Vão pescar, trazem para cá. Depois a seguir criaram uma destilação. Essa destilação afeta vinho. Está lá escrito no vinho, a dizer que o vinho é desse que veio de lá de fora de caminhão ou que foi produzido da vinha da minha avó. Não está lá escrito nada. Portanto, eles entregaram o dinheiro da destilação aos contrabandistas, aos bateiros. E agora não chega isto. Criaram uma linha de crédito a juros zero por 3 anos. Veja-me bem isto. É que isto, nem aqueles 5 gajos que fugiram da prisão, ou aqueles 4, que o outro parece que era um bocado mais parvo, deixou-se agarrar. Se lembravam de fazer uma coisa destas, é entregar o ouro ao bandido. Agora fizeram uma linha de crédito
sem juros, portanto, juro zero, por 3 anos, para ajudar os produtores de uvas. Mas a linha o que diz é para ajudar produtores vitivinícolas e cooperativas. Mas depois a seguir, o texto é um bocadinho, na minha opinião, sei ler mal, o meu forte nunca foi nem ler nem escrever, leio aquilo um bocadinho mal, e então agora eu tentei-me esclarecer sobre o assunto, e o que é que me disseram? Não, isso é só para as cooperativas que pagam as uvas aos sócios. Não é bem, as cooperativas não pagam as uvas aos sócios, as cooperativas dividem dinheiro da sua receita para os sócios em função do número de quilos que os sócios entregaram. É assim, bom, não sei se isso se chama comprar. Depois a seguir, aos produtores de vinho que compram uvas, ficam de fora os produtores vitivinícolas. Quer dizer, eu que só trabalho com as minhas uvas, eu e muitos outros, há muitos produtores que, e ainda bem, que só trabalham com as uvas suas. Depois há os produtores que compram algumas, mas dentro da mesma região. Isso, e depois há alguns... Isso percebo. Esses também mas estão, está tudo na certo. minha opinião, está tudo Está dentro certo. do mesmo barco. Depois a seguir, há os contrabandistas batuteiros, Certo. que são os mais conhecidos do Alentejo. Todas as marcas mais conhecidas do Alentejo são batuteiras e contrabandistas. Fica aqui bem esclarecido, porque isto até é público. Há histórias públicas sobre o assunto, desde a longa data, não é de agora. É a partir do momento em que para trás começaram a ver que não tinham matéria-prima suficiente para o vinho que conseguiam vender nos mercados de exportação. Começaram a ir à procura de matéria-prima, abriram-lhes aquela porta e eles foram por aí. Tornaram-se contrabandistas. Não quer dizer que a ideia fosse no início deles essa. Mas tornaram-se. Porque as empresas depois têm que competir umas com as outras. Um tem acesso a vinhos mais baratos, põem os outros fora dos mercados, por competição. Eu próprio já fui posto fora de uma data de mercados internacionais, porque aparecem uns gajos a dizer que sou eu, com marcas parecidas com a minha. Quem é que nos Estados Unidos sabe que Quinta do Moro não é a mesma coisa que em Costas do Moro? Quem é que sabe? O meu filho tem uma marca que é Monte Branco. Aparece um gajo aqui de Vendas Novas a arrestar uma marca também Monte Branco. E a Comissão deixou. Está a perceber? Ou seja, para uns são altamente rigorosos, para outros são altamente permissivos. Portanto, isto é bandidagem à solta. Pronto, nem é sequer bandalheira, é bandidagem à solta. Mas, o que é que acontece? Sim. Para concluir, Miguel, passar aqui a palavra ao Filipe, que ainda queria também ouvi-lo. Mas o que é que acontece? Ia dizer... O que é que acontece? Desvirtua-se completamente a maneira como a gente se apresenta ao público. Não é? Uns com vinhos caros porque têm custos que os outros não têm. Está a perceber? E depois há as influências políticas, as influências, lá está na Comissão. A Comissão antigamente, quem mandava na Comissão era maioritariamente as cooperativas, porque representavam o maior número de viticultores. Mas depois a seguir arranjaram uma regra que... Está a falar da CVR. Estou a falar da CVR. Depois a seguir, aquilo tem lá um Conselho Geral e o Conselho Geral tem eleições. Quem tem a maior área é que manda. Os produtores, como eu, conseguiram tomar conta daquilo. Porque apresentaram maior área que os das cooperativas. Está a perceber? Tomaram conta daquilo, mas tomaram conta daquilo fiados em hectares e em produções que estavam essas produções baseadas no contrabando. Tomaram conta. Batota pura. Vale. Pois, batota Afinal, pura. não estão a defender Batota pura. Mas, o que me está a dizer é que não estão a defender o Epá, setor. não anda completamente. Eles estão numa daquelas de enquanto o pau vai e vem, folgam as costas, deixa lá a gente ganhamos, mas é o dinheirinho, logo se vê depois. Agora fizeram esta medida do crédito, quer dizer, um produtor verdadeiro, como eu. Estou um bocado de gabarolas, mas pronto. Pode ser que passe. Passa. Quer dizer, eu não estou no âmbito desse crédito que fizeram. Mas eles continuam a estar. Está a perceber? Porque aquilo é para quem compra uvas. Ora, quem compra uvas voltamos há bocado atrás, são aqueles que compram uvas ao vizinho, dentro da mesma região, aqueles que compram uvas em Portugal, apesar de regiões diferentes, e aqueles que compram uvas lá fora. Está a perceber? E depois a seguir fizeram ali. Agora, eles dizem, não, nós só damos o dinheiro a quem? Apresentar faturas, compra uvas como a gente quer. Senhor, mas os papéis, então, estamos a falar do quê? Os papéis aldrabam-se, então quem aldraba num contrabando de caminhonetes não aldraba num contrabando de papéis?
Quem vende selos, e a Aldraba vendendo selos, que sabe perfeitamente que está a vender uma coisa que é legítima, e o IVV é a mesma coisa, também recebe selos. Esta gente está a ganhar, o Estado, que a gente está por trás disto, o Estado está a ganhar com o negócio do contrabando. E as pessoas vão à falência. Filipe, E agora dão umas migalhas então, para as pessoas calarem. Mas vamos lá ver. Então, vamos colocar aqui o Estado. O Estado deve ter ferramentas de verificação, inspeção do que se passa, porque os produtores queixam-se de excesso de vinho que, aparentemente, pelo aquilo que o Miguel até aqui nos conta, da experiência dele, que foi comprado por esses próprios produtores, que agora dizem que tem vinho a mais. Estou certo? Há produtores que dizem que têm vinho a mais por terem eles próprios comprado, de existir vinho a mais na região, por eles próprios terem comprado vinho a mais. Claro. Parte podemos ter... desse vinho é esse. Estamos a falar. Filipe, podemos ter vinho alentejano produzido na Andaluzia? Para concluirmos a conversa. Depois do que ouviu... Já está a limpar as lágrimas. Um apaixonado para a terra dele, a ver o que está a acontecer à terra dele. Isso é uma coisa, mas... Preocupa o que mais? Os reflexos de uma crise destas nos restantes aspectos da região, social e económica? Há a Comissão Parlamentar de Agricultura, há a CVRs, há a IVV, que aqui foi falado, há a ASAI, há as polícias, ou seja, eu penso que em termos de regulamentação e verificação, disciplina e fiscalização, temos o suficiente para não deixar proliferar a batota, como ele chama o Miguel. Agora, como em tudo na vida e em todas as atividades, é preciso atuar. Não basta fazer os diagnósticos, porque se só fizermos os diagnósticos, estamos a cair naquilo que ele disse. As vítimas atuais são aqueles que também compraram lá atrás. Bom, não, porque eles agora criaram a tal medida de destilação e a tal medida de crédito. Para eles há a mesma. Mas está admirado, mas está a pôr, mas isso põe em causa uma questão fundamental, que é a região de origem. Claro, é a história do DOP. Claro, mas eles não querem saber disso para nada, senhor. A questão do DOP, seja no vinho, seja noutros produtos que assim têm caminho para fazer, é decisiva para os países e para regiões como a nossa, Alentejo. E é por isso é que se criou a Comissão Vitivinícola Regional do Alentejo. Tem que ser. Não é para defender os outros. Para os outros defendam-se eles. Exatamente. E depois eu gostava, antes de acabarmos, de deixar duas notas. Uma é que o Miguel é produtor privado, etc., mas não é, como aqui se viu, um anti-cooperativas, ou seja, o que interessa é defender a qualidade e a região, independentemente de serem cooperativas ou produtores privados. É preciso combater pela verdade do produto. E para isso eu sei que há pouco tempo, acho eu, há uma associação com cooperativas e privados dos vinhos e espirituosos do Alentejo e coisa, que em princípio é para tentar defender isso. Eu não sei. Desconheço um bocado isso. Só que o problema mas existe para defender o setor dos vinhos no Alentejo. E isso são os próprios associados que têm que conseguir que essa credibilidade venha ao de cima, na minha opinião. O problema é mais grave ainda. O problema é que introduziram os comerciantes nisto. A comissão é vitivinícola. E quem manda são os comerciantes. As tais associações que se cria de comerciantes, supostamente para ajudar a gente a vender o vinho. Mas não é a mesma coisa. Como é que eu posso estar... Está a perceber? Como é que eu posso estar na mão do comerciante, senhor? Não posso. Mas o problema é este. Mas o comerciante vende vendedor, vende Alentejo, vende tudo. Claro. Não defende o Alentejo. A gente está aqui a falar do Alentejo. Estou a falar do Alentejo. Claro. Só que os tais grandes produtores, com muita qualidade, apaixonados pelos seus primeiros anos de funcionamento e depois a seguir apaixonados por dinheiro, está a perceber? Começaram a criar raízes e a produzir vinhos noutras regiões. Portanto, ele já não defendeu o Alentejo. Eles defendeu o negócio deles. São muitas as marcas e os produtores alentejanos que têm já vinho em todo lado. Mas agora, E então o que é que eles fizeram? Eles
também compraram as distribuidoras de vinho, ou seja, os tais comerciantes. Eles agora votam, com os votos deles, como produtor vitivinícola e com o voto dele como comerciante. Ou seja, assaltaram isto, fazem o que querem, mandam no ministro, mandam no gajo do IVV, no gajo da comissão, mandam em todo lado e partem e repartem à vontade deles. Batota pura. Está a perceber? Epá, isto é uma situação grave que ele estará que é dentro do assunto que a gente não está. Mas tem um impacto, pode ter um impacto estratégico na região, como há pouco se dava o exemplo do Douro, outros níveis da própria até sociedade. Fora do vinho. Fora do vinho, exatamente. É impacto na região. Mas mesmo dentro do vinho, eu ainda queria fechar da seguinte maneira. E isto é mesmo um alerta, se quiser, que eu deixo. Eu sou um europeu convicto e um defensor da União Europeia e da gente estar na União Europeia, etc. Que não restem dúvidas sobre isso. Mas não deixo de tentar ser racional e atento às coisas. E há exageros e fundamentalismos em todo lado. A União Europeia está a crescer um movimento lá dentro. É evidente, não é aqui da gente, Espanha, Itália, Grécia, é a história dos periféricos, como eles dizem. Não é, que é por causa da saúde, consumo de vinho zero. Isto já é falado em Bruxelas. Isto é uma loucura. As políticas de saúde sobrepõem-se a alguma parte da economia por causa da saúde. Portanto, consumo de vinho zero. Antes ainda se dizia, e bem, consumo de vinho é bom e moderadamente. Moderado. O que é aquilo que eu acho que se deve defender. Mas a força política de alguns setores, de alguns lobbies e de alguns países está a fazer com que esteja a crescer um movimento de consumo de vinho zero. Consumo de vinho zero, estão a brincar com a gente. Já parecem o gajo, porque não tem outro nome, o gajo que era ministro holandês e que agora é secretário-geral da NATO, não tem outro nome que seja o Rutte, que não tem outro nome senão gajo, o gajo que deu só ao desplante, de dizer vocês só querem copos e sol e mulheres. Lembram-se disso ou não? É, muito bem. Portanto, há aí outro risco também se levanta com isso. O risco da Comissão Europeia, ou seja, da União Europeia, eu acho que é um risco que ainda parece... Não é que o problema é que muitas vezes só acordamos quando já não temos hipótese. E, portanto, deixo aqui esse alerta. Mais uma ameaça para o setor. Do vinho, vamos falar de imigração, tem estado na ordem do dia, com manifestações em defesa e contra. Nas comemorações do 5 de outubro, o Presidente da Câmara de Lisboa disse que esta é necessária, mas controlada. Miguel, acha que temos imigração a mais? Acho que temos imigração a mais no país? Eu acho que isto é um país que é assim. Não temos nem a menos, nem a mais, nem no meio. Isto é a bandalheira e, portanto, deixamos acontecer, criamos as condições para acontecerem coisas que nós não controlamos. Somos demasiado liberais nisso? Não é liberais. Nem para tomara a gente sermos liberais. Olha, não há ninguém... Há um partido liberal, mas que eu acho que está cheio de pessoas que nem sabem sequer o que é o ser liberal. Percebe? Uhum. Ser liberal é ser o mais educado de todos. Que é para poder... Queremos para os outros aquilo que queremos para nós. Isso é que é liberdade e ser liberal. Não temos cá disso. O que a gente temos é a bandalheira em tudo. Então, neste caso, é um caso de anarquia. Vai criar a anarquia. Eu ando a dizer há uma data de tempo e toda a gente o Louro é maluco de mandar as coisas sem saber nada, fala de cor e tal. Agora já apareceram os diretores dos serviços dos hospitais a dizerem que não é possível. De grávidas, doenças terminais, necessidades de medicamentos carérrimos que ninguém no mundo inteiro paga e nós pagamos para pessoas que nunca vimos, que aterraram ontem em Lisboa e que foram da ambulância logo direito ao serviço, não têm documentos, não têm nada, e nós médicos, a obrigação é salvar aquela pessoa e vamos tentar salvar aquela pessoa. Mas isto não pode ser assim. Está a perceber? E depois não temos habitação para essa pessoa. Mas venham e metem-se 20 ou 30 dentro de uma casa.
de qualquer maneira. Mas venham. Epá, e é tudo venham. Venham de qualquer maneira. Não pode ser. Vamos arranjar um problema sério, por variedíssimas razões. Não é só o problema religioso, não é só o problema de segurança e terrorismo e 30 balinha, não é só dar trabalho às pessoas e depois tratar as pessoas como se as pessoas fossem os escravos de agora, sem condições nenhumas. A gente precisa de imigração, vamos pescar a imigração. Ponto final, as empresas precisam, vamos pescá-la. Agora, temos que as tratar como tratamos também a nós próprios. Pronto. Depois a seguir, sobre o mesmo tema, eu prefiro ter uma pessoa que vem para cá. Aqui há uns anos atrás enchemos de ucranianos. Havia ucranianos por todo lado. Os ucranianos são uma raça superior a nós. Eu tive 3 ou 4 empregados ucranianos, são mais trabalhadores, são mais inteligentes, têm uma brutalidade a trabalhar e depois a seguir têm o dom da música, e o dom da matemática, e o dom da dança. Como? Com aqueles físicos que parecem... E até estavam cá antes da sim, guerra. Completamente. Vieram para cá antes da guerra. Sim, antes da guerra. Quer dizer, essa gente vinha para cá. Venham, porque eles vinham mesmo para ajudar-nos. E para se ajudar a eles próprios. E nós tratávamos-nos como deve ter. Agora, vêm para cá pessoas que não têm interesse nenhum em tratar connosco. Estão aqui, como eu dizia da outra vez, Filipe, desculpa lá essa, à mama. Estão aqui à mama. A gente somos um país pobre. É uma coisa que a gente tem que meter na cabeça. Somos um país pobre. Não temos nem para nós, quanto mais para estarmos agora armados em ricos. Eu faço aqui a mesma pergunta ao Filipe Palma. Se acha que temos imigração a mais ou não? Bom, eu vou ter que enquadrar uma questão. Vou ter que dar pertinente. A resposta com algum enquadramento, mas porque a pergunta esta pergunta é uma pergunta fácil de fazer. Sim, não é? Mas a resposta é a pergunta não fácil de fazer, exato, é isso que se procura. Há duas coisas. Pergunta fácil, mas que resposta é que pode ter? Há duas coisas que o Miguel disse que eu não posso deixar de referir e digo outra coisa. Tenho a certeza que o disse sem a força do sentido daquilo que disse. Portanto, eu não defendo raças superiores, portanto, não há raças superiores, ele não quis dizer isso. Pronto. Vejam lá o atletismo jamaicanos. E a questão da segurança. Na questão da segurança, às vezes também a imprensa ajuda a criar muito essa insegurança vindo de onde querem que venha, porque ainda agora aquele crime hediondo da barbearia de Penha de França é só de portugueses do bairro. Sim. Só de portugueses do bairro, não tem nada a ver com migrantes. Bom, dito isto, o que eu penso sobre esta matéria é o seguinte: não é uma matéria fácil, não é uma matéria onde consigamos facilmente, na minha ótica, ter opiniões muito convergentes, sendo certo que conseguiremos, embora com posturas e análises diferentes, desde que saibamos retirar as questões xenófobas e racistas, etc., da equação e da análise, acho que podemos fazer caminho. O que é que eu quero dizer com isto? Primeiro, a história da humanidade, a não ser aqueles que acreditam que isto foi criado por uma entidade superior, a história da humanidade é a história de migrações. Foram as migrações do Sapiens, etc., da Etiópia, daqui e dali, que conseguiram depois ir povoando isto. As migrações estão desde a origem da evolução humana. Aliás, recomendo um livro chamado Sapiens, de um indivíduo chamado Hariri, que explica bem isso. Portanto, eu não posso ser contra as migrações à partida quando somos fruto das migrações. Se hoje há espécie humana é porque houve migrantes lá atrás há uns milhões de anos. Não havia Estados. Lá atrás há uns milhões de anos. Só começou a haver Estados, como sabe, quando se deixou de haver os caçadores-coletores e começou a haver alguns a fixar-se a ter
a ter a sua agricultura, mas isso estamos a falar de há 6 ou 7 mil anos atrás. A história é de milhões. Pronto. Portanto, sobre essa... Depois devemos analisar as coisas dentro de uma análise política, que é sempre o que comanda isto. Eu acho que também devemos ter humanismo na análise. Humanismo não é ceder, é ter uma visão humanista sobre a problemática. E no caso de Portugal, sendo um país pobre, como diz o Miguel, e bem, queremos que ele seja melhor e mais competitivo. E aí a economia e a demografia podem ter peso. E ele falou no exemplo há uns anos dos ucranianos. Eu diria, o país, nós, Portugal, na minha ótica, obviamente, se eu tenho que pagar impostos, se eu tenho que ter determinados comportamentos que a lei me exige, eu tenho que exigir o mesmo tipo de comportamentos e de obrigações àqueles que acolho e que vêm para trabalhar. E o que é facto é que há muitas situações em que nós já não temos gente para trabalhar, ou porque não querem, ou porque as questões são de tal maneira não qualificadas que já não as fazemos. Infelizmente, porque se você procurar um gajo para lhe desentupir um cano, se calhar agora tem dificuldade. Ou um trolha, como se diz no Norte, ou um eletricista, ou não sei o quê. Portanto, nós precisamos de gente. Os ucranianos, que eu também me lembro dessa parte dos ucranianos há uns anos atrás. Da vaga pós-queda do muro. Da vaga pós-queda do muro. Luís, era gente com elevado nível de qualificação, que vinha para trabalhar porque vinha para um mundo novo, e alguns eram, já não vou dizer médicos, mas engenheiros encontrei alguns. E médicos. Engenheiros encontrei alguns. E médicos. E a trabalhar em outras coisas. Completamente. Bom, Completamente. portanto, nada contra as migrações. Antes pelo contrário, temos é que saber enquadrar e mais. Eu já falei da economia, da demografia, disso tudo, de alguns trabalhos que felizmente continuamos a precisar deles. Nós não temos, não queremos, e eles conseguem. O problema, na minha opinião, e o Miguel aflorou isso, primeiro, as redes de tráfico humano. Isso, mais uma vez, é um caso de polícia. Combatam-se. Acabamos com o CEF. A nova escravatura, a falta de habitação condigna, etc. Combata-se isso e com firmeza. Porque há sítios, felizmente, onde, se calhar também um pouco porque, não só porque a economia local necessita, mas também porque a autarquia tem essa visão. Em São Teotónio, freguesia de Odmira, o último centro escolar inaugurado aí há 2 anos tem 20 e tal nacionalidades. Tem putos com 20 e tal nacionalidades. Isto é brilhante, se a coisa funcionar. Isto é uma coisa que é linda. Linda. Exatamente. Okay. Exatamente. Mas alguém está em desacordo quando as coisas são lindas. Exatamente. O lindo Portanto, põe toda a gente de acordo. E isso, portanto, só que atrás do lindo às vezes estão coisas que a gente sabe que não são lindas. Em tudo. E que nós temos a obrigação de organizar, porque estávamos cá primeiro, não é? Nós temos que organizar o país para os poder receber. O Miguel acabou de falar do CEF. Mas fez interrompeu, entre aspas, sobre o CEF. Não é o costume. Vamos lá ver. Esqueçamos, porque em todo lado e em todas as instituições não há só bons. Claro. Também há aqueles que estragam a imagem das instituições. É o caso do aeroporto e do ucraniano. Era ucraniano até. Pronto, o caso do aeroporto. Mas a instituição em si, pergunta que ainda por cima foi feito num governo de um partido em que eu votei. A instituição em si não tinha um trabalho positivo e era distinguir? Não, e não pode ser extinta daquela maneira.
Pode ser assim. Eu tenho que deixar essa pergunta. E estou a dizer que foi extinta por um governo em que eu votei. Não pode ser. Não. Miguel, há um estudo que refere que são necessários imigrantes para que Portugal possa entrar no grupo dos países mais ricos até 2033. Olha, Mas dentro disso que se diz sobre, e que aqui referiu, do país não estar preparado para receber pessoas, Portugal realmente não está no grupo dos países mais atrativos para a imigração. Então, se calhar não temos aí um problema propriamente. Desde logo, a imigração que vem para cá, mas que não quer cá ficar. Quer dizer, Portugal tornou-se a porta de entrada de muitos imigrantes que querem ir para o norte da Europa. Eles não querem ficar cá. Há um movimento, um filho meu que vive na Alemanha e que também tem que ir ao consulado. E ele no outro dia dizia-me isso: pai, não fazia ideia do que é o movimento do consulado de Portugal lá ao pé de mim. Mas são pessoas que querem trazer as famílias primeiro para Portugal, porque é uma porta de entrada fácil da Europa, mas depois querem ir para a Alemanha. Eles não querem cá ficar. Eles estão-se a servir de nós, entre aspas, para chegarem à Alemanha. Estamos de portas escancaradas, voltamos ao mesmo. Eu é assim, portas escancaradas em Portugal, na minha opinião, só para aqueles com quem nós nos encontramos na nossa história. Ou seja, aquilo que chamamos então de defende os tais acordos com países africanos de língua oficial portuguesa e com o Brasil. Até digo-lhe mesmo mais, devíamos ter dupla nacionalidade com todos os países com o qual nós fomos, antigamente chamavam-se colónias, agora isso é um palavrão, mas não interessa. Toda a gente percebe o que eu estou a dizer. Com estes países devia haver dupla nacionalidade. No tempo do Salazar nem era colónias, era províncias ultramarinas. Ou isso. Colónia chamou eu. Sim. Exatamente. Pronto. Mas essa gente deviam ter o mesmo estatuto que nós e ganhariam, por exemplo, na tal vida na Europa. Quantas pessoas há de Angola, de Cabo Verde, não sei o quê, a viver no norte da Europa e maltratados por não existir uma dupla nacionalidade entre nós e eles. E os outros países têm duplas nacionalidades com países com uma história parecida com esta. E nós não temos, e devíamos ter. E só ganhávamos com isso. Então vejam o que é que será que isso ajudava? Os ingleses ainda têm a Commonwealth. Completamente. E com força. Completamente. E nós parece que gostamos de... Eu sou completamente favorável a um reforço desta questão que foi levantada dos palopes, da integração e dos palopes. Portanto, países africanos de língua oficial portuguesa, mas incluindo também o Brasil e Timor-Leste. Timor-Leste, então eu ainda me lembro do que é que... Timor-Leste só é Timor porque foi Portugal que conseguiu lutar para que Timor fosse Timor. Não foram os guerrilheiros, foi o Xanana, foi tudo bem. Daí aquilo que a gente aqui fez, no tempo do Guterres e do Sampaio. Já se esqueceram disso? Eu já me esqueci um bocadinho. Eu não. Eu acho que... Mas além disso, desculpe lá, contrariamente àquilo que agora a propaganda das redes sociais e do estado atual das coisas, a história é a coisa mais bonita que há. Não houve momento maior da história desportiva nacional em termos de futebol o Mundial de 66, quando os ingleses puseram Black Panther The King. Black Panther The King, chamado de Eusébio. Epá, o Eusébio era de Moçambique, era Palope. Não era, não. Era. Não era, não. Era. Porque Lourenço Marques. Sim, um grande poeta moçambicano, agora não me lembro o nome, propôs que ele voltasse para Moçambique. E ele disse: não senhora, eu sou português. Nasci em Moçambique, mas sou português. O Eusébio foi assim um caso um bocado à parte. Sim, mas um bocado à parte. Não Mas esconde nada. Percebo que aquilo que o Filipe está a dizer não tanto na questão da identidade da pátria, mas sim de uma identidade... Não, fazem as conferências dos palopes, devia ser essa parte de ano a ano, ou lá o que é, né? Dos palopes, os primeiros-ministros, os presidentes da CPLP, não sei o quê. Também temos aí a Guiné Equatorial. Desculpe, é isso mesmo. Fazem a conferência da CPLP e dos palopes, não sei o quê, em vez de serem para tratar de coisas à séria e com vantagens mútuas, porque isto só tem vantagens quando é mútuo. Mútuo, deles e nossas. Entretêm-se com tudo e até
até se dão ao luxo de meter aqui quem não é Palop. E com um passado muito duvidoso, para não dizer criminoso, da Guiné Equatorial. Portanto, tratem dessas coisas lá nessas ditas CPLPs. Digo eu, mas pronto. Depois, sobre a questão da Alemanha que aqui foi dito e de porta de entrada para norte e centro da Europa. Penso que isso também se resolveria. Não resolve-se, e o problema existe não é por sermos periféricos, na minha ótica. É exatamente por aquilo que todos falamos, e está-se a falar agora outra vez, cada vez que há orçamentos, cada vez que há acordos de concertação social, etc. Não é a periferia que está aqui em causa. Toda a gente vem à procura de vida melhor. A questão está na produtividade e nos rendimentos. Se nós melhorarmos os salários mínimos, se nós melhorarmos o salário médio, é evidente que passamos a ser também mais atrativos em termos de poder ficar cá. Aliás, nunca mais tivemos, se vocês se lembram, nunca mais tivemos notícias de abertura de telejornais sobre a crise e a hipotética falência da segurança social, porque os migrantes, mesmo alguns deles em trânsito, estão a deixar milhões de contribuições da segurança social todos os anos, como sabem. Não, eu não sei. Não, sabem. Eu não sei, é assim, Nós... é uma área sua, economistas, eu tenho muitas dúvidas sobre a maneira como essas coisas são tratadas. Alguns há violência e há escravatura, mas há exatamente, sim, exatamente. Mas os legais, os que entram e trabalham legal, são milhões de desconto. Isso estão as contas feitas. A gente não pode roubar as pessoas. Mas isso estão as contas feitas. Mas eu não quero saber da maneira como se fazem as contas. É que é assim. Eu tenho um pai, tinha um pai, que trabalhou no Brasil uma data de anos e que descontou para a Segurança Social brasileira, que na altura diziam que era muito moderna, tinham ido copiar uma coisa qualquer aos Estados Unidos e tal. Bom. E, portanto, tinha a caixa dele dos descontos que tinha feito em Portugal e a caixa dele dos descontos que tinha feito no Brasil, como imigrante. Sim. Sabe o que é que ele recebeu? Bola. Não. Pergunto. Bola, diz bem. É que quando o imigrante está cá a descontar, ganha direitos, não é? Só pode ser entendido os descontos como ganha direitos. E depois, se a gente não lhe retribuir nos direitos daqui a 30 e tal anos, somos uns vigaristazinhos, não é? Exploradores, esclavagistas, não é? É o que vai acontecer. Pode ter... Não, ouça, a gente não faz contas certas com ninguém. A gente não somos sérios. No Brasil também já não eram, no tempo do meu pai. É por isso é que eu chamei o exemplo. E aqui também não somos. A gente não somos sérios. A gente está a querer resolver o nosso problema. Você é reformado e eu também. É verdade. Não. Nós somos uma classe etária mais egoísta. Nós espatifámos o futuro todo aos nossos filhos e aos nossos netos. E agora aos imigrantes. Nós somos uns chulos. No caso do Estado, como é Caixa Geral de Aposentações, eu sou um aposentado. Não se chama reformado. Pronto, terminologias esclarecidas, nós temos de terminar o programa. Eu não sou nem uma coisa nem outra. Percebo que estejam entusiasmados com a conversa, mas esta conversa franca vai ter de continuar para a semana. E ter aqui tido a oportunidade de falar do King... Não é em todos os momentos. Nós temos de... Vamos conhecer essa história, se calhar no futuro, a história de porque é que o Miguel era do Sporting, mas para a semana cá estaremos na Conversa Franca com o Miguel Louro e Filipe Palma, todas as terças às 18 e também ao fim de semana, sábado às 10 da manhã. Boa tarde.